Boa noite. Nós estamos no dia 29 de junho de 2021 e esta é a segunda entrevista que está sendo concedida pela estudante de administração da URGS, Lenara Valente da Silva, para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido nessa mesma universidade. A primeira entrevista tinha sido concedida no dia 14 de agosto de 2020. Hoje, Lenara será entrevistada por mim, professora Carla Simone Rodegueiro, do Departamento e Programa de Pós-Graduação em História, e pelo estudante Lucas Ramos, do curso de História. Muito obrigada, Lenara, pela tua disponibilidade. Muito obrigada, Lucas, pela companhia. Eu te passo a palavra, Lucas. Boa noite. Bom, como a professora me apresentou, meu nome é Lucas Machado Ramos. E, Lenara, esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na URGS, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-rio-grandense, em especial de estudantes da URGS, com perfil de baixa renda e seus familiares. Você tem liberdade para decidir se participará ou não da pesquisa e pode solicitar interrupção de entrevista ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. A entrevista será utilizada para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgada na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for o seu desejo, retorná-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Lembro que o principal objetivo do projeto é a construção de um arquivo com relatos de experiências pessoais, que vai ser divulgado à comunidade posteriormente e ficará disponível para futuras pesquisas sobre as experiências nesse período de pandemia. Frente ao exposto, vou fazer algumas perguntas, Lenara. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Concordo. Você autoriza o uso da entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que a mesma seja disponibilizada na internet? Autorizo. Você autoriza o uso da sua imagem na divulgação do material? Autorizo. É isso, obrigado. Que bom, muito obrigada. Então, Lenara, nós gostaríamos de iniciar essa entrevista te perguntando, em termos gerais, o que é que mudou nos últimos 8 meses na tua vida, na tua rotina, desde o momento em que nós fizemos a primeira entrevista para o projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, boa noite. Bom, mudou muita coisa desde agosto do ano passado. Eu estava quase começando o semestre, retomando, na verdade, o primeiro semestre de 2020/1. Eu ia começar as aulas uma semana depois da primeira entrevista. Sim. Correu tudo bem naquele primeiro semestre, mas para o finalzinho do semestre eu recebi uma nova oportunidade de emprego, remoto também, tudo pelo computador. E foi uma oportunidade muito especial porque eu estava envolvida com um programa de desenvolvimento da saúde integral, que inclusive começou como um programa de extensão na URGS. E depois se emancipou e hoje atende pessoas do mundo todo. Então foi um momento muito especial, porque eu também pude cuidar mais da minha saúde, da minha alimentação, saber mais sobre exercícios físicos, além de ter acesso a técnicas de meditação, que ajudam muito
ainda mais nesse momento da pandemia, que muitas vezes a gente não sabe como lidar e acaba se estressando. Então, foram ferramentas fundamentais, recursos para contribuir no aumento da saúde. É um programa que não trata de doenças, ele trata do desenvolvimento da saúde, do aumento da saúde. Então, isso é muito bom, não tratar de doença, cuidar da nossa saúde, focar nas coisas positivas. E nesse mesmo período, eu tinha algumas dificuldades com equipamentos para acompanhar as aulas, e com essa nova oportunidade de trabalho, eu consegui investir em novos equipamentos, que eu via que os meus equipamentos estavam me deixando na mão. Eles estavam, na verdade, aumentando o meu trabalho, tanto com o estudo quanto com o trabalho. Então, eu consegui investir em novos equipamentos e melhorar bastante a minha situação de trabalho com esses dispositivos, porque eu estava começando a me estressar com esses equipamentos me deixando na mão. Já nesse ano, nós acabamos nos mudando, não estamos mais lá em Águas Claras. Até reforço que ainda no ano passado, eu acabei voltando para Porto Alegre. Eu havia comentado na primeira entrevista que eu não tinha muita privacidade para os meus estudos por causa dos ambientes compartilhados. Então, eu acabei voltando para Porto Alegre para ter mais silêncio, principalmente para trabalhar, já que eu trabalhava com atendimento a pessoas. Muitas vezes, pessoas de idade que precisavam de uma maior atenção. Então, eu voltei para Porto Alegre, mas a minha mãe acabou voltando junto. E aí ela também, até que não fazia tanto barulho, nós tínhamos como compartilhar, por exemplo, ela ficava na sala, eu trabalhava no quarto, aí a gente revezava no dia seguinte, mas também tive alguns problemas. E aí começaram a entrar outros problemas relacionados à internet, que todo mundo enfrenta esse tipo de problema. Não adianta a gente ter um pacote bom de internet se do nada ela fica instável. Isso acaba atrapalhando e também costuma estressar bastante gente. Enfrentei esse problema também, mas não desisti, continuei. E esse ano nós acabamos nos mudando, que a minha mãe precisou trazer os meus avós para Porto Alegre. Estamos novamente todos na mesma casa, mas agora até que tem um ambiente para cada um. Eu agora consegui um quartinho aqui, fechar a porta para ter mais silêncio. Aí eles ficam fazendo barulho em outro quarto, na sala. Consegui esse espacinho, mas é bem difícil durante o dia. E a internet também. A mesma história da instabilidade, mas conseguimos. Desculpe, o que mais? Não, que legal. Que vocês haviam perguntado? Eu acho que eu posso ir para a próxima, prof. Claro. Se não tiver nenhuma observação. Sim, tá pode certo. Poxa, Lenara, fico muito feliz por isso que tu diz. Essa tua vaga de emprego, né, num momento tão preciso, um assunto tão importante. Fico super feliz que isso tenha te ajudado até profissionalmente, né, pessoalmente. Sim. Bom, nesse aspecto ainda, eu queria saber se tu pode comentar um pouquinho sobre aqueles outros projetos que tu mencionaste na primeira entrevista. Bom, desde aquele momento que eu falei com vocês, logo que eu retomei as aulas e um pouquinho, mais alguns meses, até setembro mais ou menos, eu consegui me dedicar a esses projetos ainda. Não desisti deles, não larguei de mão, mas em função dessas demandas, do novo trabalho, dos estudos, tudo junto, eu não consegui mais dar a mesma atenção que eu dei antes, mas não desisti deles. Só estou indo bem devagar com eles agora. Sim.
Eu aproveito que você está falando de projetos. Você poderia nos dizer qual é esse projeto da URGS ao qual você está vinculada? Porque me pareceu uma proposta tão interessante. Você disse que era um projeto de extensão e que acabou ganhando uma dimensão maior ainda. Eu comentei que começou como um programa de extensão na URGS, mas hoje Sim. não tem mais esse programa. Se chamava ProSer Saúde, com o Sim. Dr. Uronal Zancan. Sim. Ok. Aí Então, hoje eu trabalho diretamente com a equipe do ProSer, ajudando mais de 11 mil pessoas, que é um portal de aulas, tudo online, aí eu ajudo as pessoas a acessarem o portal. Ajudo na equipe de suporte. que legal, que legal. E a tua proposta de fazer um sarau virtual de prendas, você conseguiu realizá-la? Não consegui, não Não? saiu ainda. É? Eu tinha ficado bem interessada também na informação de que tu irias fazer algumas entrevistas, algo parecido com o que nós Sim, estávamos fazendo. Isso também você ainda não conseguiu dar conta? eu até contatei outras meninas, outras prendas, mas realmente é um projeto bem complexo. Não é da noite para o dia que a gente consegue transcrever toda a nossa história. Eu até tive bastante dificuldade para começar a compartilhar a minha, ainda mais quando me pediam resumos da minha trajetória, é algo bem difícil resumir, às vezes, em 10 linhas tudo. Então, Claro. com o tempo, aos pouquinhos, nós vamos construindo. Mas Ok. já tenho pessoas interessadas, só que não é fácil fazer assim rápido. Sim, é verdade. Lenara, eu gostaria de perguntar como é que está sendo em meio à mudança, né? Toda essa mudança que tu nos contaste, os cuidados que tu e a tua família estão tomando durante a quarentena. Bom, quem mais sai aqui, eu acho que é a minha mãe. Os meus avós ficam em casa. Quanto a isso, não mudou muita coisa. Minha mãe que vai até o supermercado. Às vezes a minha avó até arrisca, mas aí ela se perde no caminho. Nós não conhecemos muito aqui nos arredores, então não dá para passear que a gente pode se perder. Sim, sim. E Lenara, ainda sobre a questão da comparação com a outra entrevista, a gente estava para começar o ensino remoto, né? Aí nós tivemos Isso. 2 semestres e você já contou a respeito das dificuldades de concentração, de silêncio, de internet, de equipamento. Mas para além disso, o que tu nos conta sobre essa experiência de 2 anos de ensino remoto na tua vida? Eu gostei muito do primeiro semestre na modalidade à distância. No último agora, que eu tive alguns problemas, mas eram problemas pessoais, em função dessa dificuldade com a internet, que muitas vezes eu tentava enviar um trabalho e ele não ia, aí eu perdia o prazo, eu ficava bem chateada, mas entrava em contato depois com os professores, tentava outras formas de enviar, e aí conseguia. Fiquei feliz no final, porque eu consegui tirar A na maioria das disciplinas, só uma que eu tirei B. Ótimo, ótimo resultado. Então, tu acredita que o teu desempenho, o teu aprendizado foram satisfatórios, apesar Isso, da distância? isso. Ok. Lenara, voltando ao assunto do Covid, né? Tu poderia nos dizer se alguém da tua família ou se tu mesmo foi contaminado pela virose? Eu não fui contaminada. Eu tive na família alguns casos, por exemplo, de pneumonia, que chegaram a diagnosticar como Covid, mas passaram para confirmar e aí disseram que não era Covid, era pneumonia mesmo. E o caso mais recente foi do meu avô, que ele teve 2 AVCs já,
E como ele teve que tomar 9 medicamentos, esse monte de medicamentos acabou provocando uma infecção urinária, de tanto remédio. E aí ele ficou fragilizado. Foi levado para o hospital, chegou a ficar 1 mês no primeiro AVC, e no segundo ele foi liberado, assim, em questão de menos de 10 horas do hospital. E nesse episódio da infecção urinária, que ele estava bem fragilizado, diagnosticaram que era Covid. Mas a mesma coisa do meu tio quando teve pneumonia, foram confirmar e não era. A minha mãe tinha feito o teste um dia antes e tinha dado negativo. E parece que ela fez 2 testes do cotonete deram negativos. E uns 14 dias depois, ela fez o exame de sangue e deu como positivo, mas um índice bem baixo, já tinha passado a fase do contágio. Uma coisa bem estranha, mas nada assim muito grave, foi um contágio leve. Quando tu fala que o teu avô foi diagnosticado, mas não foi feito o exame, foi só a partir dos sintomas? Ou foi feito o Parece exame? que é que assim, ó, fecharam o meu avô em uma sala e aí eles não contatam ninguém da família. É uma questão, Sim. uma situação bem estranha. Deixaram meu avô cair lá no hospital e aí ninguém ajudava ele, minha mãe queria levantar ele. Ela levantava ele sozinho e precisou de 4 médicos para levantarem ele de qualquer jeito, então muitas vezes ficamos indignadas com essa situação. Claro, e isso é exatamente uma questão que acontece e que o sistema de saúde acaba não dando conta de todas as outras coisas, né? Todos os outros casos, e acontecem situações como essa que você está relatando. E nesse momento em que ele estava fragilizado e que supostamente alegaram que ele estava com Covid, providenciaram rapidinho uma transferência para ele para um hospital com tecnologia de ponta, logo que alegaram isso. Mas ele foi liberado dias depois e não ficou na ala de pessoas com Covid. É uma situação muito estranha. Que muitas vezes parece que se aproveitam e qualquer coisinha diagnosticam como Covid. Parece que querem só um número a mais. E como vocês se sentiram durante esse processo? Os que ficaram em Bom, casa? As que ficaram em casa? preocupadas, que muitas vezes eles não nos mandam notícias, mas o meu avô é bem esperto, ele pedia o celular para as enfermeiras e fazia ligação de vídeo para a gente, que senão ninguém manda notícias. Ele estava bem. Que bom, já está recuperado então. Agora nós estamos aguardando o encaminhamento para a cirurgia, que o AVC dele foi em função das carótidas que estão comprometidas. Ele precisa colocar um stent em cada uma. Sim. E aí vai demorar, nós sabemos. Sim, mas espero que corra tudo bem. Sim. Bom, Leonardo, tu já nos disseste bastante sobre como foi o atendimento hospitalar, né? E essa era a nossa próxima pergunta no roteiro. Eu acho que eu vou pular então e perguntar para ti se houve algum caso de morte na tua família ou de morte de alguém que tu conhece. E se tu pode falar para nós um pouquinho. Não, na minha família não teve nenhum caso de morte, mas nesse período da pandemia eu estive pela primeira vez em um velório, em função de um infarto. Não tinha nada a ver com Covid. Era uma complicação que já vinha por algum tempo. Desculpa, o que tu quer dizer em estive pela primeira vez na tua vida? Em um velório. Pela primeira vez na tua vida? Em um Não. velório. Sério? Pela primeira vez na tua vida? Isso. E como foi a experiência? É bem estranho ver a pessoa lá.
depois ser fechada em um caixão e ainda colocam uma parede de tijolos depois para fechar. É uma coisa bem estranha. Mas eu, inclusive, sonhei com essa pessoa posteriormente. Estava super bem. Aí fiquei com essa lembrança. É interessante, Lenara, não sei no caso do Lucas, mas como eu sou de uma geração mais velha que vocês, quando nós éramos crianças e morávamos no interior, as crianças acompanhavam os pais em todos os velórios e morria muita gente, né? E eu não sei como é na geração de vocês, porque eu fiquei achando estranho que tu tenhas ido no primeiro velório com mais de 20 anos, né? Enquanto que a gente ia o tempo todo. É diferente, né? Eu lembro que a minha mãe já foi em alguns velórios, mas ela não me levava junto. Mesmo que me convidasse, eu acho que eu não ia querer ir. Sim. O que tu acha, Lucas? Acho que é um caso geracional mesmo, porque eu mesmo participei de 3 velórios na minha vida. E foram recentes, assim, né? Apenas um deles não foi da minha família. Olha só. Quando eu era criança, também as pessoas casavam e faziam festa de casamento e convidavam os parentes e um monte de criança e de filho. E agora faz a vida inteira que eu não vou no casamento, porque as pessoas muito raramente casam, né? Então tem uma mudança geracional ali também. Não tinha nada a ver isso, mas rendeu uma boa conversa. Deixa eu te perguntar, Lenara, se esse projeto, esse trabalho no qual você está envolvida agora, de alguma forma ele se relaciona com o contexto da pandemia? O tipo de atendimento, o tipo de trabalho que vocês fazem tem a ver com a pandemia também? Em função de ser um programa de desenvolvimento da saúde integral, nós orientamos bastante sobre o aumento da imunidade. E eu até quero destacar que recentemente, até encerrou semana passada, um projeto de estudo com alunos que foram contaminados pelo SARS-CoV. Então, houve um estudo com os alunos e nós percebemos que realmente quem já pratica exercícios, quem tem esse cuidado com a saúde, teve um contágio mais leve, não teve tantas complicações depois. Então é bem interessante. Ok, então essa seria a relação entre o programa e o contexto da pandemia. Isso. Ok, vamos falar um pouquinho sobre vacina? No caso da tua família, quem já foi vacinado, como é que foi, como é que se deu a questão da vacinação? Não posso falar pela minha família, não sei de cada um, mas eu e a minha mãe não tomamos e nem pretendemos tomar. Ah, é. Os avós chegaram a tomar? Eles também não pretendem tomar. Ok. Você gostaria de nos falar um pouquinho sobre essa decisão? Bom, é uma questão bem pessoal, a vacina não é algo obrigatório e nós optamos por não tomar. Ok, obrigada. Então, seguimos para outro assunto. Bom, Lenara, falando sobre o isolamento, né? A gente queria saber como tu avalia a atitude das autoridades sobre o isolamento, principalmente nesse último pico da pandemia, que foi entre março e abril desse ano. Eu cheguei a comentar da outra vez que, na verdade, é uma questão que foge ao alcance de cada um, de qualquer um de nós. O que eu queria comentar é, na verdade, sobre as aglomerações.
que é uma atitude que parte das pessoas. E aí nós temos algumas autoridades, não exatamente autoridades, mas até podemos considerar os policiais que atuam bastante nessa parte para desfazer essas aglomerações. É a atitude deles, bem importante. Mas essa atitude realmente parte das pessoas. E aí fica mais difícil. Falta a conscientização, uma questão pessoal de cada um, para não ficarem se aglomerando. Sim, sim, temos ainda muitos casos de aglomerações e geralmente desnecessárias, né? Isso. No que se refere à atuação da polícia, o que você considera importante destacar quanto às Essa atuação aglomerações? nas ruas, principalmente aqui em Porto Alegre, ali perto da escola de administração, que nós sabemos que sempre tem aglomeração, e a presença dos policiais ali é bem forte para acabar com essas aglomerações. É o que eu tenho para destacar no momento do que eu sei. Ok. Nara, eu gostaria de te perguntar como foi para ti assistir à entrevista que tu nos concedeu há 8 meses. Eu tinha assistido mais ou menos naquela época, e agora assisti ela de novo, consegui refletir bastante sobre essas mudanças até aqui, que realmente foram várias. Fiquei bem feliz com esse progresso, por eu hoje poder estar cuidando da minha saúde, da minha alimentação. Até vou mostrar aqui que eu tenho uma planilha onde eu anoto a minha alimentação todos os dias, e aí eu posso ter uma noção do que eu posso melhorar ainda. Isso é bem importante para mim. Estou com uma alimentação cada vez mais saudável. Claro, não uma pessoa tão rígida com a alimentação, mas eu percebo já mudanças no meu organismo, na minha saúde. Estou bem melhor do que lá em 2019, que eu tive complicações de saúde, cheguei a tirar licença para tratamento de saúde. Ainda tinha alguns resquícios, que inclusive em janeiro desse ano eu baixei um dia no hospital por problemas de pedras nos rins, mas aos pouquinhos eu vou me recuperando a minha saúde. Que bom, fico feliz com esses progressos. E Lenara, por que você aceitou conversar de novo com a gente? Gostei muito do convite, acho bem interessante fazer esse comparativo do progresso desde a primeira entrevista até agora. Também queria comentar que eu tentei compartilhar esses recursos de saúde com a minha família, mas não deu muito certo. Eles continuam com a alimentação de antes, mas fico feliz que eu esteja ajudando mais de 11 mil pessoas aí mundo afora com esses recursos. E essas pessoas colocam em prática. Isso é muito bom, poder ajudar pessoas com a sua saúde. E sei que elas vão compartilhar com outras pessoas, embora eu não consiga aqui com a minha família. Ah, sim. Mas tentei. E como é que se dá essa ligação com pessoas de outros países? Os próprios alunos vão compartilhando com os amigos e a cada nova turma que abre, nós recebemos mais gente. Como é tudo virtual, nós temos alunos por todo o mundo. Ah, sim. Que bom. Lucas, tu tens mais alguma coisa a perguntar? Eu gostaria de perguntar para a Lenara o porquê dela ter aceitado novamente conceder a entrevista para a gente. Eu comentei antes sobre comparar essa diferença entre a primeira entrevista e o momento agora, toda essa evolução, todo o progresso. Sim. Eu vou acrescentar uma pergunta que não estava no roteiro, mas já que a conversa está
tão interessante. Muitas pessoas começaram a plantar temperos, fazer uma horta, plantar flores, ou acabaram se aproximando mais dos animais domésticos, ou fazendo exercícios dentro de casa, ou se propondo a aprender uma nova língua, sei lá, né? Criando novos hábitos, novos hobbies. Tu terias alguma coisa a mais a nos contar em relação ao teu dia a dia, tendo em vista essa tua atenção mais focada na saúde, que nós não tínhamos lá no primeiro encontro? Sim, eu amo bastante esse contato com a natureza. E uma coisa muito boa que aconteceu nesse tempo é que agora eu tenho mais contato com o campo. Até tem essa diferença que antes eu era uma prenda, tinha aquela convivência no CTG, na cidade. E agora eu tenho contato diretamente com o campo. Tenho várias fotos, depois eu vou compartilhar lá na plataforma do projeto. Fotos com os animais, com o campo, com as plantações, é uma coisa que faz muito bem para a gente, esse contato direto com o campo. Sim. Você não está mais como prenda no CTG agora? Ainda estou, pelo visto, pelo menos uns 4 anos da gestão. Era para ser apenas 2, mas agora já são 4. Sim. Foi transferida a outra fase do concurso e aí nós continuamos com o cargo. Ok. E vocês têm continuado aqueles projetos com doações, com solidariedade, junto Sim. ao CTG? Com menos frequência, eles têm promovido na entidade essas ações de recolher doações e distribuir entre a comunidade. Outra ação que a entidade promoveu foram os almoços, no estilo drive-thru. A pessoa adquire antecipadamente o seu ingresso e na hora passa lá para retirar, leva para casa, até para ajudar a entidade, que todo esse tempo fechada, nós ficamos até sem luz em muitas entidades, sem ter como pagar a luz. Então, foi uma maneira de levantar fundos. Okay. Mas algumas entidades conseguiram ser contempladas por editais do governo de incentivo à cultura. Sim. Ok. Então, da minha parte, eu estou satisfeita, fiquei muito feliz em te reencontrar. E caso o Lucas não tenha mais nenhuma questão, eu deixo um espaço aberto para que tu complementes da maneira que te parecer mais adequado. Tens alguma questão, Lucas? Não? Tudo bem, professora, por mim. Ok. Então, te passo a palavra para o encerramento da entrevista. E aí, depois que você encerrar, eu vou fazer de novo a pergunta sobre as autorizações. Eu quero aproveitar esse momento para deixar uma mensagem a todas as pessoas que assistirem. Espero que de alguma forma eu consiga ter incentivado as pessoas a cuidarem mais da sua própria saúde, terem uma atenção especial com a sua alimentação, que muitas vezes nós achamos que determinado alimento é uma base alimentar, mas na verdade não é um alimento tão benéfico. Então é bem importante rever como está a nossa alimentação, tentar investir um pouquinho em exercícios, pode ser uma coisa leve para começar, conforme o tempo for passando, aumentando um pouquinho os exercícios, ir se familiarizando, que o resultado é muito bom, faz muito bem para a gente ter esse cuidado com a saúde. Ok, muito obrigada. Lenara, você mantém as autorizações para que a gente possa divulgar sua identidade, a sua imagem, disponibilizar a entrevista na internet e usá-la para fins educativos, culturais e de pesquisa? Mantenho. Então tá. Então, muito obrigada, tudo de bom para ti.
E logo a partir de amanhã já a entrevista vai estar disponível no YouTube. Muito obrigada ao Lucas pela Certo. parceria. Muito Eu que obrigada por agradeço. mais uma oportunidade. Então tá, é isso, boa noite, fiquem bem. Boa Boa noite. noite.